E nós vamos conversar agora com Raquel Galinatti, que é presidente do Sindipesp, falar sobre a situação da Polícia Civil, que também está sofrendo com o avanço do novo coronavírus. Tem muitos casos aí de policiais, já são 225 afastados em função da pandemia do coronavírus, pelo menos é o último balanço que nós temos. Doutora Raquel, boa tarde. Boa tarde, Denise. É uma imensa honra falar mais uma vez com você e com todos os ouvintes da Jovem Pan. Eu que agradeço a sua participação e eu gostaria de saber como é que é o balanço, como é que está sendo o procedimento para tentar minimizar esse risco todo. O último balanço que tivemos é que temos 250 policiais afastados por suspeita de Covid, confirmados em torno de 50 aqui no estado de São Paulo. Temos uma série de situações em que os policiais, por atividade inerente, por ser inerente à atividade policial, de proteger a população e estar 24 horas protegendo a população, os policiais civis estão automaticamente expostos à contaminação, inclusive colocando a sua vida em risco de todos os seus familiares. Ontem foi anunciado também pela Polícia Civil do Estado de São Paulo o agendamento dos testes para os policiais e seus familiares que convivem, coabitam na mesma residência, para análise aí dos testes da Covid-19. Então, uma situação em que muitas vezes houve uma distribuição de material, de equipamento de proteção individual, porém de forma insuficiente, ou muitas vezes alguns lugares até mesmo não receberam por uma falta de protocolo realmente nessa situação adversa. Então, houve também muita boa vontade, tanto dos comerciantes locais, empresários e os próprios policiais que se revezaram, fizeram vaquinha e conseguiram adquirir essas máscaras. Que é uma coisa que chamou a atenção, que eu ia até comentar agora, porque a gente nota na rua, a gente sai observando, até porque tem que fazer matéria e falar a respeito disso, que os policiais não usavam máscara. Eles demoraram muito, só quando começou a obrigatoriedade mesmo. Eu não sei se é um problema de fornecimento, mas eles não tiveram essa iniciativa e é uma categoria que está exposta a problemas o tempo todo, não é? Assim como o jornalista, quando sai para fazer matéria, o pessoal de equipe médica, que aí se expõe até muito mais, mas demorou para utilizar mecanismos, os instrumentos, aí, material de proteção, né? Eu percebi também. O policiamento ostensivo, que é a polícia militar, ela, de uma forma mais fácil, a gente consegue visualizar. A polícia civil, muitas vezes, ela não tem um uniforme ostensivo, assim como o da polícia militar, mas nas delegacias, hoje, a regra é que todos usem o material de proteção individual. Então, se não houve uma distribuição a tempo ou a contento, os policiais eles adquiriram sim com o próprio bolso ou contaram com doações. Hoje, quando a gente percorre as delegacias de polícia do estado de São Paulo, nós percebemos que os policiais estão sim com as máscaras. O problema é que a falta de implementação de quais crimes realmente existe a necessidade de se dirigir até uma delegacia de polícia faz com que a população ela se dirija até uma delegacia sem saber se é uma situação emergencial ou não. Ela se coloca em risco, em risco estar contaminada, ser contaminada e também aqueles policiais que estão atendendo. Então, o que a Polícia Civil do Estado de São Paulo fez foi ampliar de forma acertada o número de crimes que podem ser registrados e denunciados pelo boletim eletrônico, assim como os crimes de violência contra a mulher. Foi algo muito positivo, feito, uma iniciativa da Polícia Civil do Estado de São Paulo, mas ainda falta um protocolo de atendimento de quais sim seriam os crimes emergenciais, quais são os crimes e as situações que a população deva se dirigir até uma delegacia de polícia. E houve alguma mudança também em termos de procedimento, de trabalho, de quantas pessoas podem ficar juntas numa mesma sala, fiscalizações na rua, como é que é a distância que é mantida? Tem alguma norma em relação a isso para evitar mais problemas? As normas da OMS, elas ficaram ali colocadas na portaria do delegado-geral,
para que todos ali, os responsáveis por suas equipes, no caso os delegados de polícia, tenham a noção e a fiscalização ali do atendimento. A Polícia Civil do Estado de São Paulo, ela atua na investigação. Então, nesse caso, não é atribuição da Polícia Civil fiscalizar a população ou os comerciantes que estejam com máscara ou sem máscara. A situação é de que, de repente, determinados delitos que cheguem decorrentes à Covid até a delegacia, ali a Polícia Civil, ela dá início à persecução penal das investigações para prováveis denúncias, inclusive condenações. O que ocorre é que as delegacias, elas têm que sim se autogerir, os delegados, os responsáveis por aquelas delegacias, eles são responsáveis pelo funcionamento para que se evite a contaminação ao máximo. Eu estava falando de procedimentos mesmo de trabalho, né, na rotina do dia a dia, assim, como acontece em qualquer empresa. Agora, esse afastamento tem trazido problema em relação ao contingente dos que estão trabalhando? Como é que a polícia lida com isso? Perfeita a sua pergunta, Denise. A Polícia Civil, ao longo desses mais de 20 anos, ela tem percebido um descaso dos governos que passaram. Esses governos temporários passaram e deixaram uma instituição de Estado permanente abandonada na UTI. Uma das sequelas é justamente o déficit de policiais. Temos um déficit hoje na Polícia Civil que chega a ser superior a 14 mil policiais. E desta forma, policiais tendo que se afastar ou por suspeita, ou por estarem contaminados, de qualquer outra forma, prejudiquem muito aquele contingente já escasso da Polícia Civil. E a principal vítima desse descaso, dessa falta de contratação do governo de policiais, é a sociedade, a população que está aí desprotegida diariamente. Então, precisamos urgentemente que nenhuma desculpa seja colocada em decorrência da Covid, porque se hoje existe um déficit de policiais, esse déficit é uma incompetência decorrente de gestões ao longo desses mais de 20 anos, e não se podemos computar que decorrente à Covid, à pandemia, não teremos condições de contratar policiais. É uma situação que tem que ser urgentemente alterada. Isso vai ser muito difícil, porque há restrições, inclusive financeiras, né? Já é uma reivindicação de muito tempo, nós já falávamos sobre isso há bastante tempo, né? Perfeito. Os péssimos salários, a situação precária que a Polícia Civil se encontra, a estrutura predial não é exclusividade de nenhuma unidade ou cidade, os prédios não estarem reformados e adequados. Se tem um ou outro prédio reformado ou com as normas adequadas, isso infelizmente é uma exceção, deveria ser uma regra, esse atendimento padrão, essa forma padrão de atendimento aos policiais. O que a gente quer deixar bem claro é que todos os políticos, eles foram eleitos, tanto no âmbito do executivo, tanto federal, estadual, até mesmo os parlamentares dos legislativos, todos eles foram eleitos com a bandeira de fortalecimento da segurança pública. Então, queremos urgentemente que saiam dessa bandeira de propaganda e de promessas políticas e efetivem o mais rápido possível. Agora a gente pode ver que uma consequência gravíssima desse descaso com a segurança pública é que os policiais civis, além de amargarem a falta de estrutura, o sucateamento da Polícia Civil, tem agora que driblar com mais esse fato grave, que é a pandemia, e ter que se virar e trabalhar e proteger a população da melhor forma possível. Nós conversamos com Raquel Galinatti, que é presidente do Sindipesp. Doutora Raquel, muito obrigada, uma boa tarde. Eu que agradeço, tenha uma boa tarde.